E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa 15ª aula de História do Brasil. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tão falada Proclamação da República. Então você já sabe o nosso ritual. Dá uma corrida na cozinha, pega aquele pão com margarina maravilhoso, aquele cafezão com leite. Pega o teu caderno também, né, porque é importante, tua caneta e bora pra aula. Galera, pra gente estudar a Proclamação da República, eu acho conveniente a gente estudar dois temas muito importantes de maneira bem rápida. Vamos lá. Primeiro a gente vai entender o conceito de revolução. Então, moçada, vocês têm que entender que, de modo bem geral, é um conceito muito amplo e que muitas vezes é empregado com juízo de valor. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente sabe que é um consenso entre os autores é que se trata de uma transformação radical nas estruturas sociais. Só que essa transformação nas estruturas vem acompanhada de uma disputa de classes. Por quê? A revolução ocorre quando a classe que está no poder perde esse mesmo poder por uma classe que não fazia parte do jogo político ou do jogo do poder. Tudo bem? Uma classe que não estava dentro da estrutura ou dentro das lógicas das instituições. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, a gente pode entender também como um confronto de classe entre a classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse poder. Tudo bem? Revolução, portanto, é de fato um confronto de classes. Tudo bem? Então, para resumir, o que você tem que lembrar sobre revolução? Se trata de uma mudança, uma transformação radical das estruturas de poder, e quem assume o poder não pode estar fazendo parte desse antigo poder. Tudo bem? Galera, o outro conceito muito importante que a gente tem que entender para essa aula vai ser o conceito de golpe, certo? Olha só, de forma geral, o golpe de Estado é um fenômeno político quase sempre de caráter violento, mas não é regra. Então o golpe ele é uma ação radical contra a ordem vigente, contra o que está no poder. Tudo bem? Então, moçada, de acordo com o Dicionário de Conceitos Históricos, golpe de Estado passou então a denominar todo movimento de subversão da ordem constitucional, toda derrubada de um regime político, em geral por elementos de dentro do Estado, principalmente as Forças Armadas. Nesse sentido, golpe de Estado. Tudo bem? Então, percebam que a diferença de revolução e golpe é que a mudança de poder na revolução ela vem de fora do governo, vem de fora do núcleo de poder. Já o golpe vem de dentro da própria lógica política institucional. Certo, moçada? Esses dois conceitos é importante para a gente entender o que foi de fato a Proclamação da República, e esses conceitos também vão ser importantes quando a gente for tratar de ditadura militar, ainda no período republicano. Beleza? Então vamos avançar. Galerinha, vamos entender o que significa a palavra proclamação. De modo geral, proclamação é uma declaração pública e solene de alguma coisa. Nesse caso, se eu estou falando de proclamação da República, quer dizer que foi uma declaração pública e solene da República. Tudo bem? Mas olha só, por que eu estou falando isso? Quando a gente dá uma breve analisada nesse quadro famosíssimo do Benedito Calixto, de 1893, que se chama a Proclamação da República, a gente percebe todo um movimento solene, certo? Com os militares todos perfilados lado a lado, com os comandantes ali nos seus cavalos bonitos, com os braços erguidos, proclamando a República, proclamando a modernidade do Brasil, certo? Só que perceba uma coisa, esse quadro aqui ele foi pintado alguns anos depois da Proclamação da República, certo? Esse quadro ele serve para legitimar uma história, certo? Para legitimar uma ideia. E a gente vai conversar sobre isso lá no finalzinho da aula. Mas então vamos lá, vamos analisar isso. De modo geral, o quadro ele é a representação de um desfile militar tranquilo e ordeiro, certo? Passa a falsa sensação de que o regime republicano teria surgido à luz de uma tranquilidade, sendo que nós vimos que o republicanismo no Brasil ele surge em meio a uma grande crise no Império, certo? Então, de nada tinha tranquilidade nesse contexto, tudo bem? Fiquem atentos a isso. Como eu já falei para vocês, o quadro nos mostra vários militares alinhados ouvindo a proclamação da República, certo? Isso também faz com que a gente perceba
que a proclamação da República foi construída por um grupo político, certo? Por uma classe política. Qual classe? A classe militar. Isso vai se manifestar nos primeiros anos da República, certo? Nos primeiros vários anos da República, quando nós teremos basicamente governos militares. Tudo bem? Bom, analisado esse quadro famoso, de maneira bem rápida, né? Esse quadro famoso do Benedito Calixto, a gente pode avançar um pouquinho. Vamos entender como que aconteceu o golpe da República. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula sobre revolução e golpe? Eu queria introduzir esse conceito de golpe para vocês entenderem o que de fato acontece ao final do Império. Tudo bem? Então olha só. Nesse contexto, galera, Deodoro da Fonseca ocupava o cargo de maior prestígio no exército brasileiro, certo? Ele tinha a patente de marechal. E ele também foi eleito entre os seus pares ali para ser o porta-voz, o principal porta-voz para o golpe militar. Só que tinha um problema, galera. Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II e, mais do que isso, o Marechal Deodoro, ele era monarquista convicto, certo? Então ele não era um republicano. Nesse contexto também surge a figura do Benjamin Constant, que era um professor da escola militar e expoente do pensamento positivista e republicano ali dentro do exército. Era o cara que articulava as ideias positivistas no exército nesse contexto, beleza? Então, galera, convencido por Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca aceita chefiar o golpe, que seria no dia 20 de novembro de 1889. Só que o que aconteceu? Rolou um boato de que tanto Constant quanto Deodoro seriam presos, certo? Então eles anteciparam o golpe. Ao invés de tirar a monarquia no dia 20 de novembro, eles tiraram no dia 15, temendo essa possível prisão. Beleza? Galerinha, logo depois disso, o Marechal Deodoro assumiu como chefe do governo provisório, sendo responsável por organizar o Estado Republicano Brasileiro, esse novo Estado agora regido pela República. Beleza? No dia 16 de novembro, um dia depois da proclamação da República, do golpe da República, os jornais já comunicavam ao povo que não era mais uma monarquia, e sim uma república. Tudo bem? No dia 17 de novembro, a família real parte para o exílio em Lisboa. O que é importante a gente pensar que, nesse sentido da proclamação da República, nós temos uma retirada do poder, não de maneira violenta, mas uma retirada do poder por parte do setor militar, que faz parte da instituição Brasil nesse contexto, certo? Então é aquilo que eu falei para vocês. Se trata de um golpe porque foram os próprios elementos que fazem parte das instituições brasileiras que retiraram por insatisfação política o regime monárquico, colocando, portanto, o regime republicano. Tudo bem? E isso a gente não precisa entender como o golpe é bom ou o golpe é ruim. A gente só denomina golpe porque é aquilo que eu falei para vocês. Se trata de um evento que vem de dentro das próprias instituições. Beleza? Moçada, com a República já instaurada, houve uma sistemática modificação dos símbolos e alegorias do Brasil para que se criasse um novo imaginário popular, agora republicano, o que a gente vai chamar de reconstrução da memória nacional ou reconstrução do imaginário nacional. Tudo bem? Então, galera, olha só. O José Murilo de Carvalho, um historiador brasileiro que escreveu Formação das Almas, um livro muito bacana, ele coloca o seguinte: a elaboração de imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a cabeça, mas de modo especial o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um povo. Então, galera, no livro A Formação das Almas, que o José Murilo de Carvalho escreveu, ele vai trabalhar com todas essas alterações e essas criações de novos símbolos nacionais para legitimar essa nova ordem social que é a República. Tudo bem? Um desses símbolos que ele trata no livro é a imagem de Tiradentes como sendo uma espécie de mito de origem da República. Lembrem que o Tiradentes está diretamente relacionado com a Inconfidência Mineira e naquele contexto Minas, a província de Minas Gerais, queria se separar do Brasil e tinha lá um pequeno movimento republicano. Tudo bem? Então, nessa reconstrução de memória nacional, as instituições entendem
e colocam o Tiradentes como uma espécie de pai republicano para o Brasil, tudo bem? Mas a gente sabe que isso tudo gira em torno de interesses políticos, enfim, certo? Que é um exemplo mais presente aqui na nossa realidade, você provavelmente já deve ter ido até a Praça Tiradentes, certo? Tem esse nome justamente por conta desse cara aqui. Mas olha só, antes da proclamação da República, aquela praça se chamava Dom Pedro II, certo? Então, a gente tem que entender que essa nova reconstrução de memória nacional está vinculada com retirar antigos símbolos, principalmente vinculados a um regime político monárquico, e instaurar novos símbolos vinculados à lógica republicana, tudo bem? Então isso é bem característico, a gente tem um exemplo bem próximo aqui, certo? É claro que o livro do José Murilo de Carvalho não se restringe apenas a trabalhar de maneira simples, como eu expliquei aqui, a imagem do Tiradentes. Toda uma construção mais complexa, tudo bem? Inclusive, para quem se interessar, eu vou tentar deixar disponível a introdução do livro do professor José Murilo de Carvalho lá no nosso Classroom. Beleza, meus queridos? Então, acredito que sobre a proclamação da República é isso. Nas próximas aulas a gente já começa a falar sobre o período republicano de fato. E agora a gente pode fazer aquela questãozinha marota, sim ou sim. Vamos lá. Então vamos lá, questãozinha bem barbada, bem tranquila. A proclamação da República representa basicamente... Então pausa o vídeo e tenta responder, daqui a pouco você volta. Olha só, galera, letra A. Uma profunda transformação na estrutura política e social do Brasil. E aí cabe a gente pensar. Quando a gente for estudar mais sobre o período republicano, vocês vão perceber que de fato não houve uma transformação significativa das velhas práticas políticas, das velhas estruturas sociais, tudo bem? Então a letra A está errada. Vamos ver a letra B agora. A introdução do sistema democrático no Brasil? De maneira nenhuma. Para falar de democracia vai demorar muito ainda. Então, não, democracia não está em pauta aqui nesse momento. Então, letra B também está errada. Letra C. O fim do período colonial brasileiro? Claro que não, né? Letra D. Uma modificação do regime político sem grande influência na estrutura econômica e social do país? Letra E. Um movimento popular de derrubada do chamado antigo regime? Moçada, de fato, a gente tem o poder da monarquia atrelado, de certa medida, com o antigo regime, mas a proclamação da República, em momento algum, foi um movimento popular, certo? Foi um movimento de uma elite republicana, uma elite militar, tudo bem? Então a resposta certa é a letra D, certo? Uma modificação do regime político sem grande influência na estrutura econômica e social do país. Exatamente aquilo que conversamos, moçada. Vai ter a mudança da monarquia para a república, mas as estruturas sociais, o modo de viver das pessoas, as estruturas políticas vão continuar, só vão mudar mesmo os atores. Beleza, galera? Moçada, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que eu vejo você na semana que vem. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!